Boa tarde, pessoal. Bom, em continuidade aos aspectos energéticos do metabolismo, vou falar um pouco hoje sobre a introdução ao metabolismo. O que é o metabolismo? Eu costumo falar que metabolismo nada mais é que reações químicas que acontecem no nosso organismo e que nos mantêm vivos, tá? São reações de química orgânica do nosso organismo. Na verdade, isso engloba uma série de reações químicas, pode, por exemplo, obtenção de energia química através da luz solar ou nutrientes. A fotossíntese, por exemplo, é uma maneira de metabolismo das plantas, tá? Conversão de nutrientes, ou seja, moléculas próprias da célula, convertida em outras macromoléculas, polimerização de macromoléculas, síntese e degradação de moléculas especializadas. Nós vamos ver que existem uma série de reações químicas aí, todas coordenadas no sentido de quê? De gerar energia, tá? Principalmente para que as funções celulares possam ser realizadas. Isso aqui eu costumo chamar de roadmap do metabolismo, né? Eu sempre falo que não é para assustar com isso. Ele parece um mapa, então ao longo das aulas nós vamos começar a destrinchar cada uma dessas etapas. E todas essas etapas, elas vão se interligando, né? O mapa do metabolismo, o mapa metabólico, ele tem toda uma integração no sentido de ter compostos que vão se degradando e convergindo em outros, tudo isso para obtenção de energia. Então, no metabolismo, nós temos reações que nós chamamos de catabólicas, tá? E reações que são anabólicas. Quando nós falamos em catabolismo, nós estamos falando em quebra de moléculas. De modo geral, são quebra de moléculas maiores em moléculas menores, ou seja, proteína em aminoácidos, polissacarídeos em pequenos carboidratos, nucleotídeos em ácidos nucleicos e assim por diante. Já uma reação anabólica, você parte de moléculas menores para gerar moléculas complexas, ou seja, ao contrário do catabolismo. Aminoácido para gerar peptídeo, para gerar uma proteína, ácido nucleico para gerar um nucleotídeo e um pequeno carboidrato para gerar um polissacarídeo. Aqui só para ilustrar, numa reação anabólica, e aqui é anabólica e catabólica. Vamos começar com a catabólica, que é o que a gente vai falar primeiro no nosso curso. Você tem aqui moléculas complexas, originando moléculas simples e gerando energia. Para o anabolismo, a energia que foi originada no catabolismo, ela vai ser usada para formar moléculas complexas a partir de moléculas simples. Então, catabolismo, destruição de moléculas complexas para a formação de moléculas simples com obtenção de energia, e anabolismo, utilização dessa energia a partir de moléculas simples, a formação de moléculas complexas. Quando nós falamos em metabolismo, a gente pode falar que o catabolismo ele é mais convergente, porque nós partimos de moléculas complexas que vão se degradando e originando pequenas moléculas que são comuns. Então você pensa, olha só o tanto de grandes moléculas que vão se afunilando para gerar um intermediário, que é o acetil-CoA, que vai gerar lá no ciclo do ácido cítrico, tá? Nós vamos ver isso tudo no metabolismo. Então ele é mais convergente. Você tem grandes moléculas que vão se degradando, convergindo em uma molécula intermediária comum. E já o anabolismo ele é mais divergente, porque pequenas moléculas vão se divergindo para formar moléculas maiores. Um aspecto importante do metabolismo, eu diria que é o ponto mais importante. Sem isso, a gente não consegue entender o que está acontecendo nas reações. Para acontecer as reações do metabolismo, existem reações que são de oxidação e redução. No nosso caso, nós vamos tratar a oxidação como sendo perda de elétrons e redução, ganho de elétrons. Existe uma entidade aqui importantíssima que se nós não olharmos para ela e entendermos, nós não vamos entender nada do metabolismo, que é o átomo de hidrogênio, tá? Ou seja, o hidrogênio, se ele juntar com outro hidrogênio por uma ligação covalente, ele vai formar uma molécula de H2. Esse hidrogênio, se ele perder um elétron, o que acontece? Ele vai ficar na forma de H+, vai ficar com próton a mais, né? Ou ele pode adquirir um elétron, ele vai ficar na forma de H-, ele vai ficar com 2 elétrons. Isso aqui nós chamamos de hidreto, tá? Isso é muito importante. Então, H+ é o próton e H- é um hidreto. Então, quando nós temos uma perda de um elétron, nós formamos um próton. Quando você tem um ganho de elétrons, um átomo de hidrogênio ganha um elétron, ele fica com um elétron a mais, ele é chamado de hidreto H-.
Ou ainda esses elétrons, eles podem ser transferidos para combinar com o oxigênio com formação de água. A gente vai ver isso lá no metabolismo também. Então, nós vamos perceber que ao longo de todo o metabolismo vai existir um fluxo de elétrons, onde esses elétrons vão sendo liberados a partir de oxidação de grandes moléculas e sendo transferidos por transportadores de elétrons até chegar ao oxigênio para formar água. Tá? Mas isso tudo nós vamos ver muito em detalhes ao longo de todas as etapas do metabolismo. Então, aqui é só um exemplo de uma reação de óxido-redução. O que acontece? Aqui eu tenho lactato sendo convertido em piruvato. O que está acontecendo aqui? Você percebe que aqui eu tenho C, aqui é o H e CH. O que aconteceu aqui para formar daqui para cá? Nós dizemos que esse lactato ele foi oxidado. Por quê? Vocês percebem que saíram 2 átomos de hidrogênio e também você teve uma perda de 2 elétrons aqui. Então, perda de 2 elétrons, 2 prótons mais 2 elétrons com formação do piruvato. Então, o lactato foi oxidado, certo? Mas para onde que vão esses elétrons que se perdem, esses hidretos, né? Esses prótons, esses elétrons? Existem o que nós chamamos de carreadores de elétrons, que são os cofatores enzimáticos, lembram deles? Ou também chamados de coenzimas, como nós já vimos. Um dos principais é o NAD, nós chamamos aqui, na forma oxidada, ele é o NAD+, que é a nicotidamida adenina de nucleotídeo. Tem aqui toda a estrutura de adenina, que é uma ribose, o grupo fosfato, que é nicotidamida. Percebam que ela tem essa carga positiva aqui nesse nitrogênio, então ela está na forma oxidada. Então aqui NAD+, e nós podemos também ter o NADP+. A diferença é que ele tem um grupo fosfato aqui ligado nessa hidroxila da posição 2, da ribose. Quando ele está na forma reduzida, o que acontece? Entra aqui um hidreto nessa posição e some a carga positiva. Então, isso aqui nós dizemos que NADH. Então, NAD+, é a forma oxidada, NADH é a forma reduzida. Da mesma forma, NADP+, é a forma oxidada e NADPH é a forma reduzida. O que acontece para acontecer isso? Então, a gente tem um hidreto entrando aqui, um ponto mais eletropositivo da molécula, e essa carga positiva que está aqui no nitrogênio, ela acaba sendo neutralizada. Então, tem a entrada de um hidreto e essa molécula, então, ela vai reduzida com formação de NADH. Então, NAD+, mais H, mais 2 elétrons, que vem do hidreto, com formação de NADH. Então, temos aqui a redução de NAD+, com formação de NADH. O outro componente carreador que nós temos é a flavina adenina de nucleotídeo. Tem esse componente, aqui também é uma adenina, né, como nós já vimos, também atuando como carregador de elétrons. Nesse caso, ela tem ponto para a entrada de 2 hidrogênios aqui, tá? Entra um próton e um hidreto. Só que me desculpem, aqui quando você tem uma redução, na verdade você tem um rearranjo de ligação. Então, aqui teria que ter uma ligação dupla aqui. Então, aqui está incorreto. Tem NH, aqui ligação simples, ligação dupla, ligação simples e NH novamente. Então, o que acontece? Aqui nós temos pontos reativos, entra o hidreto nessa parte da molécula, que eu tenho um rearranjo de cargas aqui, rearranjo de elétrons, e aqui a absorção de um próton no final. Então, ela pega tanto o hidreto quanto um próton. Quando eu tenho, então, a oxidação de uma molécula, ela vem acompanhada da redução do FAD. Tá? Perdeu 2 hidrogênios, que foi para o FAD, que se converteu em FADH2, e aqui a formação de uma ligação dupla. Esse anel aqui ele é chamado de isoaloxazina. Então, nós temos aqui a entrada de 2 prótons e 2 elétrons, e aqui a forma reduzida, convertendo em FADH2. O outro cofator importante é a coenzima A, não vou falar muito dela agora, mas o ponto principal da coenzima A é esse grupo que a gente chama de mercaptoetilamina, esse enxofre aqui, ele é bastante reativo, então ele pode reagir com outras moléculas, como nós vamos ver mais adiante. Então ele vai estar envolvido em vários processos do catabolismo, do anabolismo, só por enquanto gravem que ele tem esse grupo do enxofre, chamado grupo tiol, que é bastante reativo. Bom, então as reações recorrentes do metabolismo, nós vamos ver bastante reações ao longo de várias etapas. Então, reações de óxido-redução, que são uma das principais. Então, nós temos normalmente um processo de oxidação acompanhado de uma redução. Então, nesse caso, eu tenho a oxidação do NAD, H, então ele perdeu a hidrogênio aqui, né, perdeu elétrons, convertendo em NAD+, só que esses elétrons e esse próton foi para quem? Foi para essa outra molécula de baixo, que é
ácido acético, que foi convertido aqui em acetaldeído. Então, normalmente a gente tem um processo acoplado de oxidação com redução. Aqui um exemplo, eu tenho succinato mais FAD, que é um carreador. Então, eu tenho aqui o succinato sendo oxidado e o FAD sendo reduzido. Então, o succinato foi convertido a fumarato e FAD convertido em FADH2. Malato e oxalacetato, são todos processos que nós vamos ver ao longo do metabolismo, tá? Então, aqui eu tenho uma oxidação, perda de elétrons, só que quem que captou isso? O NAD+, que foi reduzido. Então, a oxidação do malato, acompanhado da redução do NAD+, com formação de NADH. Reação de ligação, a gente vai ver aqui, por exemplo, o piruvato, quando ele se junta com CO2 aqui, formando oxalacetato. Reações de isomerização, você tem mudança de posição de elementos, por exemplo, essa hidroxila que saiu dessa posição e foi para outra. Isso é uma isomerização, como nós vamos ver em exemplo do metabolismo. A clivagem do ATP, a hidrólise, que nós já vimos lá anteriormente. A hidrólise aqui liberando o grupo fosfato, é um processo altamente exergônico aqui, com liberação menos 30,5 kJ/mol, libera muita energia, por isso que a clivagem do ATP ela é importante para vários processos do metabolismo. Aqui transferência, tem transferência de um grupo fosfato para glicose, com formação de glicose 6-fosfato, isso é uma reação de transferência, tá? Reações de hidrólise, por exemplo, uma hidrólise de uma ligação peptídica, aqui a clivagem C-ONH sendo clivado aqui, isso acontece, isso vai ser catalisado por várias enzimas diferentes, como nós vamos ver. E aqui nós podemos também ter quebra de grupos, quebra de ligações, eu tenho aqui a decomposição de uma molécula em duas, isso é comum também no processo do metabolismo. Então, tudo isso nós vamos ver ao longo das reações daqui adiante. Bom, no metabolismo, nós precisamos de organelas específicas para o metabolismo a ponto C. Aqui vocês já viram isso, todas essas organelas na biocel, acredito eu. Mas, pessoal, atentem-se bem à mitocôndria, onde nós vamos falar muito, e citosol, onde nós falamos muito mitocôndria, citosol, núcleo menos, o restante menos, mas aqui. Então, a gente vai estar sempre falando para vocês, essa reação acontece em tal fragmento, em tal compartimento da célula. Vocês têm que saber, porque isso está acontecendo aonde? Citosol, mitocôndria, que organela que isso está acontecendo, para ficar mais claro o entendimento do metabolismo. Mas isso também nós vamos ver ao longo das aulas, tá? Muito obrigada, espero que esse vídeo ajude vocês a entenderem esse conteúdo. Um abraço.